por participar hoje deste evento de Azuji. E também agradeço a Azuji Brasil por organizar este evento. Meu nome é Juan Carlos Serrucci, eu sou desenvolvedor de negócios de Tricentis América Latina e vou ser o apresentador hoje junto com o Daniel Duval. Daniel? Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês me escutem bem. Obrigado a todos por participar desse evento aí da Azuji Brasil. Ótimo. Próximo slide. Eu apresentarei uma visão geral de que Tricentis e nossa parceria com o SAP, que foi anunciada em julho do ano passado. E em seguida, Daniel apresentará a plataforma de Tricentis e seu valor no ecossistema SAP. Também teremos tempo para uma sessão de perguntas e respostas no final do webinar. Próximo. A melhor maneira de entender a importância de parceria de SAP e Tricentis é mostrando como o SAP ve esse relacionamento nas palavras de Mac Thier. Ele é o Senior Vice President of Application Lifecycle Management de SAP. Ele diz: este acordo de parceria não tem precedentes no espaço ALM. É um anúncio que ocorre uma vez em uma década. É muito revelador que a maior empresa de software de gestão do mundo, que ajuda a administrar 70% do comércio mundial, vê relacionamento com Tricentis tão crítico. Mas por quê? Próximo. A resposta está retratada pela Wanda Mobius, que vocês conhecem, o que o mundo de negócios está chamando transformação digital, o Digital Transformation. Após décadas de desenvolvimento ágil, integração e deployment contínuo, automatização, orquestração, agora tecnologia de nuvem, a velocidade que as empresas traem novas inovações e novos processos de negócios é um nível nunca antes visto. A recompensa de andar em alta velocidade permite dar uma melhor resposta a seus clientes e ganhar participação do mercado. Mas para entregar essa velocidade em sistemas de negócio que são bastante complexos, trazem riscos significativos. O risco de não ter a vantagem de sair na frente, porque os prazos do projeto foram perdidos, o que tem um impacto direto nas receitas e participação de mercado das empresas. E o risco de entregar uma solução no mercado que não funciona bem, o que resulta em um maior custo de suporte e, nesta época de social media, mancha a reputação da empresa. Hoje, um dos principais gargalos para acelerar a inovação é o continuous testing. A dependência de testes manuais lentos e um nível muito baixo de automatização resulta em uma cobertura de risco muito baixa. A parceria de SAP e Tricentis destaca o elemento crítico de testes contínuos para diminuir o risco de inovação, entregar com velocidade e qualidade o que o mercado exige. Mas quem é a Tricentis para desempenhar um papel tão importante no ecossistema SAP? Nós somos o líder de continuous testing a nível mundial. Nossos parceiros são os Global System Integrators mais reconhecidos no mercado, como Accenture, Capgemini, Wipro. Mas também temos já empresas basadas em Brasil, como Everis, Brasil, e o Yaman, que são nossos parceiros aí em Brasil. Nossas parcerias tecnológicas são com as empresas líderes no transformação digital. Empresas como Atlassian, que para esto eles usam nossos produtos para testear os produtos de Atlassian, o Microsoft e agora o SAP. Nós temos já mais de 1.800 clientes a nível mundial e eles representam as empresas mais importantes
nas diferentes indústrias, como seguros, banca, telco e outras. No próximo slide você vai ver alguns dos logotipos de nossos clientes. São as marcas mais reconhecidas no mercado, ¿no? Como Allianz, Delta, JetBlue, Citi e outros. Empresas que dispensam apresentações. Mas ainda mais importante para vocês é que Tricentis já tem mais de 250 clientes que são usuários de SAP, que usam Tricentis para fazer test automation no ambiente de SAP. Este slide só apresenta uma amostra de nossos clientes de SAP por diferentes sectores. E depois do anúncio de julho passado, nossa base instalada de SAP está crescendo rapidamente dia a dia. Mas o que Tricentis tem especial é o valor que nós entregamos a nossos clientes. O melhoramento do scoreboard de QA de nossos clientes é impressionante. A aceleração do ciclo de testing em 80%, atendendo os prazos dos projetos. Automatização dos casos de testes em 90%, eliminando testes manuais sujeitos a erros e reduzir o custo. Finalmente, incrementação de cobertura de risco em 85%, para lançar inovações que funcionam bem e que superem as expectativas do cliente e mantenham uma marca forte no mercado. Tricentis está tendo sucesso reduzindo o risco de processos de negócios de nossos clientes e ajudando a aceleração e inovação. Com base a nossos clientes e os benefícios que nós estamos fornecendo aos clientes, não é surpresa que das casas de analistas mais reconhecidas de mercado, como Gartner, como Forrester, colocam a Tricentis dentro de seus líderes dos mercados. Importante ressaltar que en estos líderes, Tricentis empresa no só mais grande, mas a empresa focalizada no entornos SAP como en procesos de end-to-end. Próximo. Espero que esta parceria única da década comece a fazer sentido para vocês. Há uma necessidade urgente de disminuir o risco de transformação digital e também migrações de ECC a SAP S/4HANA. SAP encontrou na Tricentis parceiro para enfrentar este desafio. Parceiro que é líder global no mercado, reconhecido por a casa de analistas e com mais de 1.800 ou 1.000 clientes. Parceiro que tem uma solução que trabalha não somente muito bom no ambiente SAP, mas em processos de negócios end-to-end. E, finalmente, uma empresa, parceiro que tem uma visão tecnológica similar ao SAP, onde Artificial Intelligence e outras tecnologias em nuvens vai ser críticas. E outro ponto muito importante, que tem uma plataforma, como você vai ver, que o Daniel vai mostrar, que não solamente pode ser utilizada por o time de QA, mas também por o grupo de funcionários de áreas de negócios. A parceria de SAP vai incluir 3 diferentes produtos dentro do mundo do ALM. E agora gostaria de convidar a Daniel para apresentar essas soluções de Tricentis que permitem entregar aos usuários de SAP muito valor. Muito obrigado. Daniel? Daniel, seu microfone está no mudo. Ajuda se eu tirar o microfone do mudo, né? Me escutam agora? Sim, perfeitamente. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado, Juan Carlos. E vamos então falar sobre essa parceria estratégica e vamos entrar em mais detalhes da nossa plataforma. Bom, como falamos então em termos de posicionamento desta plataforma dentro
da estratégia da própria SAP e da Tricentis, nós vemos aqui, dentro de um ciclo de desenvolvimento ágil, após as fases de design e desenvolvimento e antes das fases de release, nós temos aí 3 grandes áreas onde a Tricentis pode ajudar. A primeira área que faz a seguinte pergunta: o que testar? Que é onde a gente vê aí Change Impact Analysis. A segunda área, que é a área de automação, a gente faz a seguinte pergunta: funciona? E a terceira área, a gente vê se essa solução escala, que é a parte de load testing. Na parceria da Tricentis com a SAP, nós oferecemos 3 produtos. Para responder a primeira pergunta, nós temos o SAP Change Impact Analysis, pela Tricentis. Para responder a pergunta funciona, nós temos o SAP Enterprise Continuous Testing, by Tricentis. E para responder a terceira pergunta, escala, nós temos o SAP Load Testing, por Tricentis. Todos esses produtos funcionam em tandem e integrados ao Solution Manager e também no futuro com o SAP Cloud ALM. Lembrando que esses produtos que são oferecidos pela SAP como produtos da própria SAP são usados também internamente na SAP. Mas esses produtos eles têm uma origem. Essa origem vem dos produtos Tricentis. Então, traduzindo esses produtos com os produtos da linha da Tricentis, nós temos então o Tricentis Live Compare, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Nós temos o Tricentis Tosca, que é onde eu vou gastar a maioria do nosso tempo hoje. E nós temos também o Tricentis Flood.io. Apenas de uma forma que vocês tenham um pouco mais de visibilidade da plataforma fim a fim empresarial, a Tricentis também tem outros produtos. Dentre eles, o Tricentis Q-Test, que faz a gestão de testes ágeis. Já fizemos mais de 500 migrações do antigo HP ALM, HPQC, o Micro Focus ALM, para o Tricentis Q-Test, especialmente pela sua função ágil, pela sua função integrada com Gira, e que traz aí muitos benefícios aos nossos clientes. Mas hoje nós vamos falar apenas da parte de automação e da parte de análise de impacto. Então, com isso, vamos começar pelo Tricentis Tosca. Como o Juan Carlos disse muito bem aí no início, o Tosca é o líder de mercado. Para vocês que não me conhecem, eu já trabalho na área de testes IKEA há mais de 25 anos. Eu sou brasileiro, mas hoje trabalho aqui nos Estados Unidos com a Tricentis e falo com clientes todos os dias. Já trabalhei com diversas tecnologias de automação e há 4 anos, quando eu conheci a Tricentis Tosca, isso tudo mudou. E, de verdade, a Tosca é uma solução no-code para testes contínuos e automatizados, onde a gente pode fazer testes muito facilmente, onde a gente pode utilizar pessoas que normalmente não fariam automação para fazer esses testes, executar esses testes nos seus sistemas, incluindo a parte de gestão de dados, fazer uma gestão de risco desses testes sendo executados, garantindo que os seus processos críticos sejam cobertos e testados, e atingindo esses resultados que o Juan Carlos falou, mas mais do que simplesmente falar, eu vou mostrar isso para vocês e vou mostrar também alguns clientes onde isso acontece dia após dia. Toda vez que eu falo de Tosca, a primeira pergunta que me vem é: quais são os grandes diferenciadores do Tricentis Tosca? Eu começo pelo grande diferenciador Tricentis Tosca, que é o famoso no-code, scriptless, model-based test automation. Aqui vocês veem nesse slide uma comparação. Do lado esquerdo você tem o model-based test automation e do lado direito você tem um script. Esse é um script real de Selenium feito para um browser HTML5. E aí, se você é um desenvolvedor, você provavelmente entende o que tem do lado direito. Mas se você não é, você provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade. Do lado esquerdo, você tem uma informação de negócio. Você sabe que você precisa entrar dados de veículo, entrar o tipo de seguro e gerar uma cotação de seguro. Isso é o que você precisa fazer. O Tosca não tem scripts. Isso facilita com que a adoção da Tosca e da automação dentro dos seus clientes, das suas empresas, seja muito grande. Para isso, nós temos uma academia onde mais de 170 mil pessoas em todo o mundo já fizeram a certificação. Ela é gratuita. Eu digo a vocês entrarem em tricentis.com/academy, onde vocês podem fazer a inscrição e aprenderem o Tosca hoje mesmo.
E como é que funciona, então, o Tosca Model Based Test Automation? A gente começa, então, olhando diretamente no sistema. Diferentemente do que a gente faz normalmente aí em uma fase de testes, onde a gente faria o quê? Documentar os casos de teste que a gente precisa fazer. A gente faz isso, eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre abri o Excel. A gente brinca que é a ferramenta de testes mais usada em todo o mundo, certo? E aí você abre o Excel, coloca lá os seus test cases, coloca os seus cenários, e aí depois você passa por um desenvolvedor criar os seus scripts. No Tosca, isso você pode ser totalmente eliminado. Você pode ir diretamente na aplicação. E essa aplicação a gente chama aqui de System Under Test, SUT, que basicamente pode ser qualquer aplicação. Pode ser uma API, pode ser uma base de dados, pode ser o SAP, pode ser a web e pode ser qualquer outro tipo das diversas aplicações que a gente suporta a integração. Iniciando então no sistema, o Tosca faz a extração técnica dessa informação de uma forma transparente, de uma forma que a gente não precisa se preocupar com a parte técnica, com a parte de código, com a parte do produto. Essa extração é o que a gente, então, cria esses modelos. Esse modelo tem até esse formato de Lego, exatamente porque a gente pode colocar vários modelos juntos para criar o que a gente chama de um test case, que é, na verdade, um processo de negócio, onde a gente faz, então, a validação do nosso sistema. Aliado a isso, a gente inclui variação de dados, e com essa variação de dados, a gente pode fazer as diversas execuções de forma automatizada. Parece muito simples e, de verdade, é bem simples e é muito fácil de usar. Então, vamos ver como que funciona o Tricentis Tosca. Vocês estão vendo aqui na frente de vocês o Tosca. Na parte superior ali, ele tem uma barra de ferramentas. Na parte inferior, ele tem as diversas abas. Hoje, nós vamos focar na aba de módulos. Depois, com outras sessões, a gente pode entrar nas diversas funcionalidades. E o que nós vamos mostrar, então, aqui é exatamente como que a gente cria esses módulos, no caso desse exemplo de hoje, no SAP. Então, a gente basicamente diz para escanear uma aplicação. A gente pode escanear aqui diversos tipos de aplicações, e eu vou dizer aí para vocês quais são essas que a gente suporta. E uma vez que a gente faz o Scan Application, então o Tosca permite que a gente escolha, dentro do nosso desktop, quais são as aplicações que a gente quer escanear. A gente escolhe, então, a aplicação, e ele abre o que a gente chama de Xscan, que é essa janelinha onde a gente pode, então, determinar quais são os controles que a gente quer testar. Todos os controles já estão escaneados, a gente não está vendo, mas tudo que a gente precisa fazer agora, então, é clicar. Observe que eu passo o meu mouse em cima de qualquer controle dentro da tela e eu posso selecionar qualquer um deles para fazer o meu teste. Isso, então, garante que eu tenha o acesso a toda a funcionalidade para fazer, então, os meus testes. Vamos escolher, então, aqui alguns desses controles, né, como aqui o Order Type, o Sales Organization, isso aqui é aquela famosa VA01, né, da Order to Cash, e aí vamos escolher esses controles. Você vê aí do lado direito, no Xscan, eu já tenho esses controles selecionados, né, e numa segunda fase, então, nós vamos fazer uma inclusão, como, por exemplo, colocar esse botãozinho aí do Enter e tal, e fazer os próximos passos. Acabando a tela, se eu quiser, eu posso passar para a próxima tela e continuar escaneando, mas eu vou parar por aqui para que a gente olhe, então, o que foi criado. Observe que a gente ali criou um modelo novo, esse último, o quarto ali não existia, a gente criou, então. Veja que ele tirou um screenshot da tela, que facilita a gente criar o caso de teste com os controles ali que a gente fez. Para criar um caso de teste, tudo que eu tenho que fazer é arrastar e soltar. Drag and drop. Arrastei o meu modelo, soltei no meu caso de teste, que eu já tinha criado ali para economizar tempo para a gente. E agora a gente tem, além do primeiro step que a gente tinha feito, um segundo, onde a gente então vai entrar com os dados para o nosso teste. Estou entrando então aqui com alguns dados, e veja que por enquanto, tudo que eu estou fazendo nessa aqui é entrar dados, veja, input. Mas eu também posso fazer, por exemplo, verificações. Eu posso verificar que o 00 esteja no campo do Division. Eu posso também
fazer outras ações, como, por exemplo, buffer. Eu posso guardar um valor para usar mais para frente. Eu posso aguardar, como, por exemplo, tratamento de campos dinâmicos. Eu posso selecionar itens. Eu posso fazer constraints. Baseado nesse valor, eu vou escolher um outro valor, e assim por diante. Então, apesar de não ter escrito nenhuma linha de código, eu posso fazer todas essas funções dentro do Tosca de uma forma no-code. Além disso, além de entrar valores estáticos, como esses valores que eu entrei ali, o 00, eu posso usar expressões lógicas. O Tosca, ele inclui diversas expressões lógicas, como você pode ver ali na lista. Um exemplo ali é um número randômico, um outro exemplo que a gente mostra sempre é um cálculo baseado aí em uma fórmula de Excel, e um outro exemplo também que a gente pode fazer é entrar com uma data de um certo formato, hoje mais 2 meses, 3 meses, onde a gente pode então fazer um cálculo dessa data. E assim que a gente então criou o caso de teste, basta executar o teste de uma forma automática. E aí você vai ver que o Tosca sozinho vai fazer essa entrada dos dados, no caso ali, você vê que foi muito rápido, eu não consigo digitar tão rápido assim, e aí o Tosca entrou os valores para a gente continuar o nosso teste. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: muito bem, escanear é muito fácil, mas vamos assumir que essa é uma função Z, por exemplo, que eu tenho customizações a serem feitas. Como que eu faço para manter essa tela que foi alterada? Vamos dizer, num segundo sprint. Estou fazendo um ciclo ágil e eu quero fazer via sprints. E aí eu vou ter uma alteração, eu vou ter que adicionar uma funcionalidade. A gente sabe que manter os scripts numa ferramenta tradicional é complexo, e por isso que o nível de automação sempre cai usando outras ferramentas. Não é o caso do Tosca. Quando há uma alteração dentro do Tosca, a gente pode fazer esse que a gente chama de rescan, baseado, então, no modelo que a gente tinha. Veja que o modelo ali tem os 4 campos que a gente selecionou. Nós vamos, então, fazer uma alteração nesse modelo e vocês vão ver o que vai acontecer, como é fácil fazer essa atualização. O que vai abrir agora, então, é o mesmo XScan de antes, mas agora de uma forma mais avançada, onde a gente pode observar aí um pouco mais de funcionalidades, detalhes do Tosca. Veja que, como eu disse, todos os objetos estão escaneados ali, estão presentes. A gente pode filtrar esses objetos, vendo mais ou menos detalhes de cada um deles. Essa identificação desses objetos, ela é feita por propriedades, que você vê do lado direito, mas também pode ser feito por âncoras ou índices, e em alguns casos de tecnologias até por image base. Eu posso, se eu quiser, escolher da lista os itens que eu quero testar. Mas vocês sabem muito bem que desenvolvedores não dão nomes muito coerentes com a sua programação. Então você vê que eu tenho ali diversos botões que eu não sei o que eles fazem. Então eu posso pedir que o Tosca me auxilie a identificar esses objetos em uma lista. Então eu seleciono ali o Highlight Selection, e você vê que o Tosca vai mostrar na parte superior, com a parte um pouco mais rosada ali, que esse é o botão de impressão. Então eu posso alterar esse nome, até para facilitar o meu teste no futuro e reconhecer que essa função desse botão será de impressão. Ou se eu não quiser selecionar de uma lista, eu quiser fazer como eu fiz anteriormente, eu posso simplesmente selecionar na tela e ali buscar os componentes que foram adicionados. Apenas como exemplo, vamos adicionar o botãozinho de Enter, como se ele fosse uma customização, um enhancement. Vamos salvar esse módulo. Veja que ali a gente tem as propriedades de cada um desses objetos selecionados e que eles são unicamente selecionados. O que quer dizer identificados? O que quer dizer que se eles mudarem de lugar, se eles mudarem de propriedades, você não vai perder essa identificação e não vai precisar fazer diversas scans para esses objetos, o que facilita aí muito ou até elimina a manutenção desses objetos. Então voltamos ali, então observe que nós temos ali uma atualização do módulo, ele incluiu o botão de Enter ali dentro dos 4, então agora a gente tem 5 itens. Se eu quiser reorganizar para ter uma sequência lógica um pouco mais coerente, eu posso fazer isso também, renomear, o que quiser. Mas veja o que aconteceu no caso de teste. O caso de teste atualizou sozinho, automático. Ou seja,
Se eu tiver centenas de casos de testes utilizando este mesmo modelo, apenas atualizando um modelo, eu tenho uma atualização automática dos meus casos de teste. Essa é a facilidade, então, que o Tosca traz para a gente fazer a automação de forma fácil, para manter uma cobertura de testes constante, sem que isso atualize. A gente roda, então, e a gente passa, então, para a próxima parte da nossa aplicação, e a gente pode, então, continuar a nossa automação. Olhando, então, as funcionalidades do Tosca, além do Model Based Test Automation, que possibilita essa automação com rates a mais de 90%, nós temos, então, um suporte a mais de 160 tecnologias, que nós vamos falar um pouco mais no próximo slide. Além disso, nós temos os testes baseados em risco, com o que a gente chama de Test Case Design, onde a gente pode gerar uma quantidade de dados otimizados para que eles não utilizem dados redundantes, você não precisa fazer testes que não são necessários, apenas aqueles que são mais importantes. Você pode prover esses dados para os seus test cases automáticos, não precisa se basear em Excel ou base de dados, onde você tem que fazer todo um trabalho manual. Isso tudo é automatizado, você pode priorizar os seus testes, tirando os delays. Você também pode escalar ou aumentar a quantidade das suas execuções. De qual forma? De uma forma distribuída, que é o que a gente chama de DEX, Distributed Execution, onde você pode rodar esses testes automatizados de uma forma remota. Você pode rodar, ao invés da máquina, como eu rodei aqui na minha máquina, eu posso rodar numa máquina remota, em servidor remoto. Eu posso dividir esse teste. Eu posso integrar aí com uma esteira de testes contínuos, com o Tosca CI. Eu posso fazer, por exemplo, se o Jenkins tiver uma chamada API, o Jenkins chama o Tosca e o Tosca roda automaticamente esses testes automatizados. No caso de testes em aplicações, ele vai precisar da aplicação, mas em caso de testes de browser, por exemplo, ele consegue fazer headless browser, em diversos browsers, cross-browser, etc. E também a gente oferece a virtualização de serviços, ou seja, se você tem aí a necessidade de fazer um teste fim a fim, mas o seu ambiente não tem todos os serviços, aqueles que não são essenciais para o seu teste e você não tem disponível, você pode virtualizá-los. Então, fazendo de uma forma muito fácil, com que o seu ambiente fique mais completo e que você possa exercitar e testar todas essas funcionalidades. No caso do suporte às tecnologias, nós temos mais de 160 tecnologias. E hoje, mais do que isso até, nós temos a inteligência artificial do nosso Vision AI, que pode fazer uma identificação ainda maior dessas tecnologias. Mas, de uma forma geral, a gente suporta desde o mainframe até o dispositivo móvel e todas as aplicações. Já viram fazer teste de mainframe, já viram fazer teste de PDF, comparação de um PDF com XML ou com algum outro tipo de arquivo. Isso o Tosca consegue fazer, ou seja, não somente testar o SAP, testar a sua aplicação web, mas também testar o seu dispositivo móvel, testar a sua aplicação Java e fazer isso individualmente e também de forma fim a fim. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma execução de várias tecnologias concatenadas, onde a gente vai mostrar, então, o poder aí do Tosca fazendo os testes fim a fim. Essa execução começa com a geração de dados randômicos. Se você vê ali na URL, fakenamegenerator.com, entrar no seu browser aí, você vai ver que toda vez a gente gera um nome novo, um endereço novo e dados novos. A gente faz isso, nesse caso aqui, no Internet Explorer, para obter esses dados. Então, a gente pega ali a Virginia, que vai ser a nosso caso de teste do dia de hoje. Cada vez que eu rodo, é um dado diferente. Segunda parte, nós vamos gerar uma cotação de veículo. E essa cotação em uma aplicação web, com serviços, microserviços, APIs, e a gente vai entrar. Você vê ali que a gente entrou a Virginia e a automação está sendo executada e usando dados de passos e de sistemas anteriores, nesse caso, no Chrome. Uma vez, então,
criada essa cotação de seguro, nós vamos guardar essa cotação e vamos utilizar esse valor mais para frente. Agora a gente faz um teste de API, de serviços, você não vê, porque é tudo baseado em serviços. Do lado direito você viu as chamadas dos serviços, caso tenha sido muito rápido. E agora, então, a gente gera um batch em um mainframe. Então, como eu disse, vocês já viram alguma ferramenta fazer testes de mainframe com a mesma facilidade com que faz web ou que faz SAP? Então, você está vendo agora. Então, isso é uma funcionalidade aí bastante utilizada, onde empresas que não conseguiam fazer automação de sistemas legado, agora conseguem de uma forma muito mais fácil e de uma forma baseada em modelo, sem nenhuma necessidade de gerar. O próximo passo, então, vai ser rodar um teste no SAP, exatamente para mostrar que eu posso integrar não somente todos esses sistemas, mas juntamente com o próprio SAP. A gente sabe, inclusive, numa reunião que eu tive com o Mark Thier antes dessa pandemia toda aí, ele nos disse que o SAP ele tem mais de 50 integrações para cada implementação. Então, você vê aí que testar o SAP é o core, mas além do SAP você tem todas essas tecnologias. Então, esse exemplo não quer dizer que você terá todas essas tecnologias, mas você pode fazer com as diversas tecnologias que estão disponíveis dentro do seu sistema, dos sistemas dos seus clientes, ou onde quer que eles sejam necessários. Uma vez, então, criado o usuário, você viu ali, a gente entrou com a Virginia como um customer, agora a gente, então, faz aquele order to cash, a gente cria aí uma ordem, e aí vai gerar, então, essa ordem, vai também guardar essa ordem de venda, e vamos, então, é muito rápido, mas ali embaixo ele gerou o status, fez uma validação, e agora, então, ele vai passar para o passo final. O passo final é colocar todos esses valores que foram organizados e capturados dentro do Salesforce. Nesse caso aqui, a gente mostra o Salesforce no caso clássico, mas a gente também suporta o Salesforce Lightning, e nós temos uma função Salesforce que é ainda mais fácil, que a gente gera esses modelos que eu mostrei para vocês de forma automática, para toda a funcionalidade do seu Salesforce. Então, é algo que a gente pode falar aí em uma próxima sessão. Você vê ali, todos os dados foram utilizados, acabou então, e ali você consegue ver na nossa lista de execução todos os resultados com screenshots do que falhou, você pode gerar defeitos e fazer isso depois de uma forma integrada junto com os seus outros sistemas. Muito bem. Quando a gente fala de Tosca para o SAP, a gente fala que o suporte do Tosca para o SAP é absolutamente completo. Então, vamos analisar aqui as 3 camadas onde o Tosca faz os testes e aonde nós vamos focar as nossas atenções, dependendo de onde está a nossa jornada dentro do SAP. Aqui nós vemos um exemplo de migração do ECC para o S/4HANA, onde no primeira camada nós vamos ver a parte de migração de dados, de uma base de dados anterior para a HANA. E aí você vê que o Tosca consegue fazer os testes de dados de uma forma completa. Caso esses testes de dados precisem ser ainda mais intensa, você tenha Data Lakes, você tenha Snowflake, você tenha limpeza de dados, você tenha testes de ETL, nós fornecemos um outro produto chamado Tosca Data Integrity, que pode fazer esses testes ainda mais profundos. Mas o Tosca consegue fazer testes na base também bem simples. Também na segunda camada ali, que é a camada da lógica de negócio, nós conseguimos fazer esses testes baseados em serviços, nos APIs. Então, nos SOAP RFCs, nos IDOCs, nos RESTs, APIs, a gente consegue fazer esses testes e também analisar ali o impacto usando o nosso Live Compare, que nós vamos falar aí mais para frente. E, por fim, fazer também os testes de GUI, e aí em qualquer uma das GUIs suportadas pelo SAP. O que significa, então, que além do core, do ECC, do S/4HANA, do Fiori, nós também suportamos todas as demais soluções da SAP, como Hybris, SuccessFactors, Ariba. A SAP Ariba usa a Tosca há muitos anos como cliente, antes mesmo dessa parceria estratégica com a SAP, mas também uns demais sistemas que vão integrar
com o SAP. Sejam eles microserviços, sejam eles Salesforce, ServiceNow, Pega, Workday ou qualquer outra aplicação disponível. Vamos ver então aí um vídeo onde a gente vê essa integração com o Solution Manager, onde a gente vai ver os diversos outros tipos de SAP sendo executados com o Tosca. Aqui no caso do Solution Manager, você está vendo uma integração com o Solution Manager, onde a gente faz aí a execução. Agora, então, a gente vê o SAP no ECC, que a gente já viu no exemplo anterior, aqui com outro set de dados. Agora, então, a gente vê o Tosca rodando um teste no S4HANA. Esses são vídeos mais antigos, você vê ali que as versões são mais antigas, mas só para ter uma ideia do tipo de profundidade, de quantidade de suporte, aqui no Fiori. Para aqueles que já tentaram fazer teste em Fiori, você sabe da dificuldade, o Fiori é lento, o Fiori tem algumas complexidades, com o Tosca isso se torna ainda mais fácil. Com o NetWeaver, que é extremamente antigo, muito complexo de ser feito, o Tosca faz isso com o pé atrás, e tem todos os engines capazes de fazer isso. Ali no Hybris também, caso vocês tenham o Hybris aí disponível. E eu creio que por último ali nós vamos mostrar os SuccessFactors, onde a gente tem aí também a facilidade de fazer esses testes. Todos esses testes podem ser feitos dentro do Tosca, de forma individual ou de forma integrada. Finalizamos, então, mostrando aí o SAP Ariba. Muito bem. A gente sabe, então, que já conseguimos fazer toda essa cobertura de testes com vocês, então vamos mostrar alguns casos reais. Essas 4 empresas, vocês devem conhecer pelo menos 2 delas aí no Brasil. A ExxonMobil, por exemplo, ela está em Curitiba, ela tem um escritório aqui em Houston, Texas, e é um dos maiores clientes que a gente tem. Mais de 350 aplicações são testadas com Tosca dentro da ExxonMobil. Você vê ali que eles tinham automação, mas não passava de 11%. Com a utilização do Tosca, essa automação passou para 80%, e esse é um tema constante. Então, ali mostrando, de fato, os nossos clientes conseguem aumentar a sua automação, mas melhor ainda, manter essa automação. Em segundo lugar, a cobertura de risco. Em média, nossos clientes, ao começar um projeto, têm uma cobertura de risco ou não medida, ou numa média de 35%, 37%. Aí você vê ali, alguns tinham 40%, 30%, e com a utilização da nossa plataforma, passou para cima de 80%. E, obviamente, o tempo de execução vai reduzir. De manual para automatizado, passa de meses para alguns dias, e no caso até comparando com outras ferramentas, a gente pode passar aí de dias para apenas algumas horas. Isso já fizemos benchmark várias vezes e mostra a rapidez do sistema, e nós temos melhorias colocadas a cada ciclo. Apenas como curiosidade, a gente testa o Tosca com o Tosca. Nós temos mais de 20 mil casos de testes automatizados e todo release que a gente faz, a gente testa com o próprio Tosca. Muito bem. Engatando uma quinta marcha aqui, porque já que estamos chegando ao final, vamos falar do Live Compare. O Live Compare é um produto extremamente prático, que tem um uso bastante amplo dentro de qualquer funcionalidade e de qualquer aplicação dentro do SAP. Ele faz análise de impacto. Então, ele analisa o seu sistema, ele vai determinar os riscos e vai determinar quais são os casos de teste que você precisa testar. É um produto que já existia antes mesmo da Tricentis, foi adquirido há 1 ano e meio atrás e agora se tornou parte da nossa plataforma, garantindo então que essa velocidade e os custos sejam reduzidos e também o risco coberto e a nossa qualidade garantida. Mas como é que é e como funciona o Live Compare? Em todos os sistemas SAP existem mudanças. Essas mudanças elas vão vir seja de uma forma com um charm, com um chain ID, com um transporte, com um objeto, com uma tabela, e ela vai passar do desenvolvimento para o ambiente de teste e para a produção. Como é que a gente, então, determina o que eu preciso testar? O Live Compare, então, ele faz essa análise de uma forma bastante completa, de uma forma live, de uma forma, ou seja, online, você não precisa ter seus T-bons atualizados, você não precisa ter documentação, ele simplesmente lê o seu sistema e faz isso em apenas algumas horas. E como é que, então, ele vai fazer? Ele observa, então,
primeiro lugar, os seus sistemas. Ele olha em todos os ambientes. E ele fala o seguinte, você tem tantos objetos dentro do seu sistema. Nesse exemplo aqui, no gráfico do lado direito, você vê a quantidade de objetos nesse sistema SAP, um sistema real, e você tem 3.152 objetos usados. Se você for fazer uma regressão manual, esses são os objetos que você tem que testar. Se você fizer uma mudança e não testar a sua regressão, você vai garantir que vai ter alguma coisa que vai quebrar indo para frente. 3.100 testes de objetos gera muito tempo. Em algumas empresas, eu cheguei a fazer mais de 3 meses, 4 meses de testes de regressão de uma forma manual. Na segunda parte, você vê aqui no cinza um pouco mais escuro, quais são os objetos que são impactados por essa mudança. Ou seja, algo que hoje o SAP BPCA faz de uma forma, a gente pode aí discutir, mas faz essa análise também, dizendo o seguinte, eu não preciso testar todos os 3.000, eu posso testar somente aqueles impactados. Aí do lado esquerdo, você vê ali na análise de impacto do meu sistema, que eu tenho ali o tamanho, né, dessas aplicações, dessas funcionalidades, baseado em usabilidade, em uso dessas funções. Isso só o Live Compare faz. E por último, então, a gente faz uma análise que a gente chama de Most at Risk, ou objetos que têm mais risco. E no azul a gente então vê que, para testar essas mudanças, eu preciso testar somente 479 objetos. Essa redução de necessidade de testes, ela garante qualidade, ela não coloca defeitos em produção e ela reduz em média 85% dos testes feitos. Ainda que você faça testes manuais, você consegue garantir com apenas poucos testes feitos que a sua funcionalidade vai funcionar. E aí, como eu já disse, você vê ali os azuis do lado esquerdo no mapa, você vê que essas funcionalidades são as que são mais utilizadas, você determina os usuários que estão utilizando e faz um change management aí da sua funcionalidade. O que a gente quer então? Uma vez que tem o Live Compare, caso você tenha também o Live Compare e o Tosca, a gente integra esses dois produtos de forma que vai te ajudar ainda mais. Uma vez que ele determinou esses objetos mais a risco, né, o Most at Risk, ele vai fazer então duas etapas. A primeira é o seguinte, eu tenho ali 470 objetos, 60% deles eu tenho caso de teste. Então ele cria uma lista de execução automática no Tosca. E aí vocês viram a lista de execução mais para trás ali, no que a gente rodou, e aí você vê um exemplo no Tosca. Ele vai gerar o seguinte, uma lista de execução. É só executar e testar aquelas alterações. Mas é claro que vão haver algumas alterações que foram incluídas agora, que são novas funcionalidades, que a gente gera, então, análise de gap. Então, essa análise de gap vai criar, então, requisitos dentro do Tosca, onde estão documentadas essas alterações e que você, então, pode utilizar para reduzir esse gap nas próximas vezes. Utilizando esse fluxo, então, a gente faz essas execuções de forma contínua, a gente faz essa análise de forma imediata e a gente consegue diminuir a quantidade de testes feitos, aumentar a velocidade dos seus testes e garantir que você tenha qualidade e chegar no zero defeito de uma forma muito rápida. Apenas para finalizar do Live Compare, o Live Compare ele pode ser instalado em apenas 2 dias. Você consegue rodar no seu SAP em 1 a 2 horas apenas e ter resultados imediatos. No mundo de hoje, onde a gente quer soluções imediatas e soluções que dê grandes ganhos, não existe um produto como o Live Compare. A própria SAP está utilizando o Live Compare e está vendo isso como um produto que vai mudar a forma de fazer os testes dentro do SAP. Com isso, então, eu concluo a nossa sessão de hoje. Eu abro, então, para perguntas. Eu não consigo ver o chat, então eu peço aí que alguém possa aí passar as perguntas e eu vou responder da melhor forma possível. Camila, nós temos alguma pergunta? Vamos receber uma aqui, Daniel. Gostaria de saber o perfil de empresa que tem implementado essa solução. Existem cases em empresas médias também, ou o foco é maior em grandes empresas? Foi o Bruno Basoli da Sabó que fez a pergunta. Essa é uma ótima pergunta. A resposta para você é, não existe...
Não existe um perfil de empresa onde se aplica. Ele se aplica a qualquer empresa. Agora, é claro que esse é um produto comercial, ele tem um investimento, né? Então, talvez empresas de porte um pouco menor vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer esse investimento. Não que o produto seja caro, mas apenas porque esse investimento vai acontecer de forma inicial. E isso vai ser absorvido de forma mais fácil nas empresas maiores. Porém, quando a gente vê em retorno de investimento, no ROI, né, e você vê na quantidade de esforço que você gasta, em dados do ano passado, 49% dos custos de implementação de software são gastos em testes. Se você conseguir reduzir isso pela metade com testes automatizados, você vai economizar muito dinheiro. E é isso que os nossos clientes veem. Então, um exemplo para você é, aqui nos Estados Unidos nós temos uma seguradora chamada Nationwide, que até patrocina times de futebol e tal, e eles colocaram o Tosca e o Live Compare, eles fizeram inclusive a migração para o S4HANA. Eles economizam anualmente 10 milhões de dólares. Então, claro que eu estou falando de escala, estou falando de empresas grandes, mas se você colocar essa economia nas empresas também de pequeno e médio porte, você vai ver também esse retorno de investimento rápido. O retorno de investimento que a gente vê é em menos de 10 meses, tá? Menos de um ano, com certeza. E aí, então, a resposta final para você é a seguinte: vai depender do apetite de cada um deles, né? O uso existe, vai depender de o quanto eles querem investir e quanto eles querem economizar, porque o produto se paga muito, muito rápido. Boa pergunta, obrigado aí pela pergunta. Mais uma pergunta. Qual seria a diferença entre o Tosca e o RPA? Ou seria semelhante? É uma ótima pergunta, né? O Tosca, ele simula o que o usuário faz. Então, de uma certa forma, você consegue usar o Tosca como um RPA. A diferença básica é a seguinte. Robôs para processos são robôs que fazem processos repetitivos. Robôs para testar ou automação fazem verificação de software. Então, o objetivo é distinto. Porém, você pode fazer as duas com o Tosca também. A diferença do Tosca com soluções de RPA são as mesmas que eu já disse das demais ferramentas de automação. Primeiro, o Tosca ele foi criado para verificar software, né? Então, essa é uma grande diferença do software de RPA. Segundo, o software de RPA, eles podem até ter uma camada de abstração, mas no fundo, todas elas têm código. Todas elas. Então, você vai criar muito fácil sua automação, mas você não vai manter. E é isso que mostra os estudos aí da Work Quality Report. Você pode ver aí e pode até entrar em contato comigo, eu te passo esses estudos, onde essa automação se perde. Então, o Model-Based Test Automation e a estabilidade e reusabilidade dos módulos do Tosca se tornam muito mais fáceis. E por último, eu diria a você, eu acho que tem mais motivos, mas eu te daria esses três, é a compatibilidade com sistemas. O Tosca, ele suporta mais de 160 tecnologias. Nenhuma empresa hoje suporta, nem de perto, a quantidade de tecnologias de forma fácil, como o Tosca faz. Então, fazer caso de teste sem desenvolvimento, suportar diversas tecnologias e fazer, então, esses testes de forma fim a fim. Que é exatamente aquilo que o Juan Carlos colocou ali, que foram os motivos pelos quais a SAP usa o Tricentis. Apenas complementando a minha resposta, a gente fala com clientes todos os dias e a gente vê que empresas que tentam usar software de RPA, elas usam todos eles, elas usam todos, porque nenhum deles consegue suportar as diversas tecnologias, então você tem um investimento enorme, elas não se mantêm e elas não conseguem ser aumentado o seu escopo e a sua escalabilidade. Então, no fim das contas, as RPAs prometem bastante, mas ainda não conseguem fazer aquilo que eles prometem de forma de realmente economizar para você. Espero que tenha sido boa resposta, senão você me avisa aí, eu posso complementar. Temos mais uma pergunta, na verdade mais três, tá? Ótimo. Adelaide, qual o tempo médio de implementação dessa ferramenta em empresas de médio a grande porte? Isso é uma ótima pergunta. É que a gente não tem tempo para eu te dar mais dados, mas
Isso vai variar de quem está implementando, de como está sendo feita a implementação, mas de uma média geral, em 2 meses, você consegue implementar e já ter automação funcionando. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa aí no Brasil, que a gente vendeu no ano passado, que utiliza o SAP, eu não vou dizer o nome por uma questão ética, mas em 1 mês, em apenas 1 mês, eles instalaram o software, treinaram a sua própria equipe, os seus próprios funcionários, e utilizaram o nosso integrador com alguns recursos para ajudá-los nessa jornada, e eles automatizaram mais de 80% dos seus casos, em apenas 1 mês. É claro que isso são exceções, alguns casos vão demorar mais, alguns casos vão demorar menos. Hoje nós estamos trabalhando aí para ter um caso de estudo aí desse cliente, que é um caso de sucesso extremo, estão muito satisfeitos com o produto, e estão lá fazendo automação, utilizando no dia a dia. Então, é rápido, é muito rápido. A próxima, como funciona o licenciamento da aplicação? Tá. Boa pergunta. Com relação a valores, a gente não vai entrar hoje na reunião, mas eu posso dizer com relação técnica. O Tosca, ele é licenciado de forma de subscription, ou seja, você paga um valor anual por licença. Essas licenças, elas têm um prazo de contrato, o contrato normalmente de 3 anos, negociáveis, e existe um mínimo de licenças, são 10 licenças, que é o mínimo que você tem que adquirir, e essas licenças são concorrentes, ou seja, você pode ter cadastrado 50 pessoas para utilizar o sistema, e você tem 10 licenças, as primeiras 10 que entrarem podem utilizar, não é nominal a licença. A licença tem tudo isso que eu te falei sobre o Tosca, e sem necessidade, não cobramos por volume de testes, não cobramos por quantidade de aplicações que você testa, tudo o que eu te mostrei do Tosca está incluído dentro dessa licença, além do nosso suporte que é premiado. Eu acompanho aí tickets de suporte dia a dia com os parceiros que a gente tem e com clientes, e a gente já ganhou vários prêmios, nosso suporte aí está incluído dentro dessa licença anual, que é 24/5, e existe também uma opção de um suporte Platinum, que é 24/7, com pessoa dedicada, mas você perguntou para pequenas e médias, então tudo isso já está incluído dentro dessa subscription. Lembrando que hoje o Tosca é uma aplicação on-premise baseado em Windows. A próxima pergunta, gostaria de saber como é a tratativa da ferramenta quando existe vários itens, por exemplo, para a criação de uma ordem na VA01 com vários produtos. Isso. Então, é tranquilo, porque o Tosca ele trata os vários produtos como uma tabela. Então, a gente identifica tabelas, tabelas podem ser dinâmicas, e aí você lembra que o constraint, você pode dizer, dentro daquele produto, eu quero ver o produto que tem o código tal, você entra. Eu tenho alguns outros vídeos que a gente pode até disponibilizar, onde a gente mostra casos mais avançados de testes de SAP, com success factors, com testes de dados dinâmicos, e me procura aí depois, eu coloco aí meu contato, e aí eu posso passar para vocês. Mas é bastante tranquilo, isso a gente faz aí no dia a dia. E sem código, tudo isso tratado de forma de modelo, model-based. Temos mais uma, Daniel. Vamos lá. Qual o percentual de migração dos scripts, casos de testes de outras ferramentas para o Tosca? Olha, essa é uma pergunta comum e eu sempre respondo da seguinte forma. Eu entendo que empresas tenham colocado investimento em outro software e que elas queiram guardar esse investimento. Porém, fazer migração de produtos anteriores vai carregar os erros anteriores. Então, se você migrar o que você tem, você vai carregar uma série de coisas que não estão funcionando. É possível? É possível. Eu recomendo? Não recomendo. É muito mais rápido, é muito mais fácil e é muito mais barato você criar tudo de novo. Eu sei que é complicado, às vezes, colocar isso para um cliente, mas essa é a realidade. Então, quando isso se torna um impeditivo, o que a gente sugere? O que você tem está funcionando? Mantenha o que você tem. Vamos fazer o que você não consegue. Vai ter uma série de coisas que eu te garanto que ele não consegue fazer. Vamos fazer isso no Tosca. Quando isso acontecer,
ele vai ver o quanto isso é fácil, e aos poucos, à medida que você tem que fazer a manutenção dos scripts anteriores, você cria a casa de teste de novo no Tosca e faz uma migração mais suave, mais gradual. Isso vai ser uma fórmula de sucesso que a gente usa nos nossos clientes. Mais alguma? Por enquanto acabaram as perguntas, Daniel. Eu acho que acabou o nosso tempo também, mas se tiver mais alguma coisa, eu tenho mais uns minutinhos. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone para fazer também, pode ficar à vontade. Caso não tenha, tem alguém? Eu acho que não, Daniel. Acho que podemos encerrar. Então tá bom. Quero agradecer a todos, agradecer a SUG Brasil pela oportunidade. Acho que em março vamos ter mais um, então looking forward para essa nova sessão. Agradeço aí a oportunidade de vocês e espero falar com vocês em breve. Muito obrigado, uma boa tarde.